voltei para poder compartilhar com vocês 16 dicas com relação a viagem pet, passeio pet em transportes particulares, em carros, tá? Eu vou citar aqui a minha experiência com esse tipo de viagem, vou citar também as normas, as leis, tá? De trânsito com relação a veículos particulares e dicas também para você viajar feliz com seu pet, seja ele cachorro, gato ou qualquer outro tipo de animal. A primeira dica que eu dou para vocês é planejar bem a viagem, ou seja, a pré-preparação da viagem, tá? Aqui no canal tem um vídeo com relação planejamento, ou seja, de viagem, para você viajar realmente tranquilo, né, com seu petzinho, tá bom? Eu vou linkar esse vídeo aqui nos cards e também no final do post desse vídeo lá no blog, tá bom? Você acessar depois, então vale a pena dar uma conferida para poder ficar mais assim antenado e realmente esperto com relação ao que deve realmente fazer para poder ter uma viagem assim feliz e segura. Pronto, você assistiu o vídeo aí de planejamento, decidiu que vai viajar de carro, né, que é o assunto desse vídeo, ou fazer um passeio com ele. Então, independentemente de ser passeio ou viagem, é muito importante ele estar realmente confortável com o local que ele vai viajar no carro. É importante ele se sentir confortável dentro do carro para poder gerar transtornos, né? Para você que vai estar dirigindo e para as pessoas também que vai estar nessa viagem para ele. Então é importante aos poucos ir acostumando ele a andar de carro, fazer uns passeios curtos de 10 minutos, 5, depois meia hora, 1 hora e depois um pouquinho mais longo. Somente se você querer assim viajar com ele, for uma viagem realmente longa, então é muito importante ter essa preparação antes, tá? E outra coisa muito importante é escolher, né, um local realmente de segurança onde o seu animalzinho vai, tipo um container, tá? Aquelas caixinhas de transporte, ou se não, aqueles assentos próprio para carro, para você colocar e aí você coloca a guia, né, e o cinto de segurança, poder prender pro bichinho seguro, tá? É muito importante, gente, um animal e seguro, tá? Porque essa segurança não é só para ele, é para você também que vai estar dirigindo ali tranquilo e tal. E quem já pegou estrada sabe que às vezes acontece coisas que a gente nem imagina, né? Às vezes um buraco que surge ali inesperado, a gente nem prestou atenção. Então, se o animalzinho estiver, por exemplo, solto, ainda que esteja no carro com alguém ali no colo, não é nunca interessante, porque não é seguro para ele e nem para a pessoa que está segurando. Além disso, também tem multa, que a gente vai falar depois. A terceira dica é meio que parecida com o que eu falei anteriormente. Ele tem que se acostumar ao ambiente que vai viajar, tipo carro, fazer os pequenos passeios e tal. Mas assim, outra coisa muito importante é você pegar o localzinho que ele vai estar embarcando. Ah, um container, a caixinha, naquele assento de carro, trazer pra dentro de casa e meio que colocar ali perto da caminha dele, das coisinhas dele, e meio que jogar até um brinquedo dentro, sabe? Pra que ele entre e tal, fica um tempo lá e de repente até fechar um pouquinho, deixar ele preso, sabe? Uns 10 minutos, 5, só pra ver realmente como que ele vai se comportar. Claro que se ele se agoniar, você vai e solta, mas tenta passar tranquilidade pra ele, tá? Não fique abafando ele com carinho, nada, tipo positivando esse estranhamento que ele tá tendo com relação àquele container, aquele espaço que ele vai dentro para poder viajar. Quarta dica é com relação aos animais, os bichinhos hiperativos, né? Ou seja, que ficam ligados ali na tomada 220. Então, assim, a dica que eu dou é você tratar essa hiperatividade dele ou dela antes de viajar, tá? É muito importante. Nada de na véspera e tratar, porque não, porque pode acontecer assim, situações desagradáveis, tá? Então não é seguro nem para você nem para o seu pet embarcar sem um tratamento adequado com relação à hiperatividade. E somente o veterinário dele ou dela e de sua confiança para poder passar um sedativo ou uma outra medicação para poder vir estar acalmando ele, não só durante o percurso dessa viagem, mas na viagem, porque afinal de contas vai ser um lugar novo para ele, né? Então é importante cuidar, tá? Dos bichinhos hiperativos antes de pensar em viagem. Antes de pensar, tá? Não assim na véspera da viagem ou próximo. Quinta dica, não se esqueça de jeito nenhum de colocar, né, na coleira, né, na guia e tal, a plaquinha de identificação, ou seja, no seu bichinho de estimação, porque por mais que ele seja assim comportado, tranquilo, sempre há possibilidade de fuga, né, gente? É melhor cuidar para evitar assim dores de cabeça para você e para o seu pet, para as pessoas também dessa viagem. Sexta dica, leve suprimentos assim ideais para o seu pet, tá? Nunca leve assim a quantidade exata, tá? Leve um pouquinho a mais, que é melhor sobrar do que faltar. Somente que num local pode muito bem não ter, né, acesso fácil ao produto ou ao que você realmente deixou de levar, né, ou faltou.
Então leve um pouquinho a mais. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre mala pet de viagem, né? Do que você levar realmente, o que realmente é necessário, pra você não levar realmente o que não precisa. Depois, inclusive, eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre o que não levar numa malinha pet, porque eu já levei coisa tipo que eu nunca usei. Então, conversando com outras mães pet, às vezes pensam a mesma coisa. Então, eu trago pra vocês. Deem bastante olho nesse vídeo que eu gravo sim esse vídeo para vocês, tá? Mas confira o vídeo, eu vou linkar aqui nos cards e no final do post desse vídeo também lá no blog. Porque tá tudo lá listado o que realmente você levar, o que você preparar pra colocar na malinha pet do seu bichinho. Durante a viagem, deixe disponível assim pro seu pet no local onde é que ele vai, né, viajar e tal, no container, na caixinha, no assento, não importa, que ele vai ter em segurança, brinquedos, né, apropriados para tornar a viagem assim um pouquinho mais relaxante e ele se distrair. Por exemplo, brinquedos para poder roer são ótimos, lembrando que alguns causam uma sede assim excessiva, que não é muito interessante, porque a água demais acaba trazendo assim desconforto pro bichinho, pode fazer ele enjoar, vomitar e por aí vai, igual a gente quando tá viajando, sabe? Pois é, os bichinhos também é igual. Evitem também ossos e petiscos, tá? Porque acabam causando o quê? Na maioria das vezes, enjoo, ânsia de vômito, então não é muito interessante. Além do que, o petisco muitas vezes acaba se tornando um alimento, inclusive o osso, quando ele é bem ruído, ele vira aquele limo, né? E fica bem mole, então para poder engolir, meio que encher, né, o estômago é fatal. Então para poder causar enjoo, gente, é fácil. Outra dica também é nada de colocar assim com ele, né, nesse local, brinquedos barulhentos. Por quê? Porque vai estressar quem está dirigindo e as pessoas durante a viagem. Então evitem esses brinquedos, tá? Mais leve, porque a gente sabe que os animais amam, né? Então, na viagem você... Oitava dica, não alimente seu animal, tipo, poucas horas antes dele vir estar viajando, né? Embarcando com você. Dê um pouquinho antes, tá? Dele vir estar viajando, porque senão acaba causando enjoo, né, gente? Desconforto, então aí já viu, né? A dor de cabeça que vai ser. Por minha experiência, assim, o animalzinho aqui em casa, as meninas, né, quando assim viajaram comigo, nenhuma comia no dia, né? Somente comia no dia anterior, até um horário assim razoável, algumas horas antes da viagem, que geralmente sempre acontecia na noite. E aí de manhã, tipo, dava só um pouquinho de água e Dramin pra poder evitar vômitos. Mas é interessante você fazer uma consulta veterinária, principalmente se a viagem for longa, tá? Pra que ele possa, assim, te ajudar e dizer o que é melhor pro seu pet, tá? Então, cada veterinário pensa de uma forma, então vale a pena, né? Ouvir o seu, já que você confia e cuida aí do seu bichinho. Uma dica, que é com relação aos enjoos, né? Ânsia de vômito, né? Os ataques. É muito importante, gente, vocês não fazerem a automedicação, tá? Que às vezes o que funcionou para o animalzinho da sua amiga, do seu amigo, do seu familiar, não vai funcionar para o seu, ou seja, são cachorros diferentes, animais diferentes, organismos são diferentes. Então é importante você receber a orientação do veterinário direcionado assim para o seu pet, tá? Para o seu animalzinho. 10ª dica, não deixe em hipótese nenhuma que o seu animalzinho fique com a cabeça para fora do carro, tá? Seja assim com o carro parado, seja somente ele em movimento. Por quê? Porque às vezes algum objeto pode voar e aí cair no olho dele ou até mesmo nele e machucar, né? E até, por exemplo, uma freada brusca, né, que você possa dar, pode vir arremessar esse animalzinho pra longe. Já imaginaram isso? Pois é. Pois acontece de tudo em viagem, gente, então é bom ter cuidado, tá? Então não deixe de forma nenhuma, tá? Ele de cabeça pra fora e de preferência, gente, assim, pela minha experiência mesmo de dirigir de carro, em viagens, deixe os vidros fechados, tá? Principalmente se você estiver numa velocidade alta. Eu sugiro, e se for na área totalmente desconhecida, ainda que esteja com velocidade baixa, é bom manter os vidros fechadinhos, liga o ar, tá bom? Porque é segurança, a gente nunca sabe o que pode vir de lá de fora pra cá pra dentro, né? Então, às vezes, a gente pode até aí perder a vida de um animalzinho, até mesmo de uma pessoa na viagem, né? 11ª dica é com relação a viagens longas, né? Ou seja, demoradas. É importante você fazer paradas, tá? Não só pro cachorrinho, pro animalzinho esticar, ou seja, se movimentar, como beber água e vir estar comendo. Mas comida, assim, eu sugiro pra vocês petiscos. Por exemplo, os da Rios são ótimos, porque são petiscos com alimentos, sabe? Ou seja, é um petisco de suplemento, ou seja, que vai trazer uma alimentação de nutrição saudável pro seu animalzinho, tá? Ração eu não sugiro muito, que acaba pesando muito no estômago e demora mais de ser digerida. Mas é importante você conversar com o seu veterinário pra ver, né, o que é melhor, o que realmente ele sugere pra você. Porque cada um pensa do jeito, cada cabeça é cada cabeça.
esse ainda que tem estudado as mesmas coisas na universidade. E assim, gente, tem veterinários que sugerem, né, dar uma medicação ao animalzinho pra que ele vá realmente assim tranquilo ou até dormindo em toda a viagem, né? Pra que não fique assim agitado, sem causa de dor de cabeça, principalmente se a pessoa, os pais, né, o pai pet, a mãe pet foi de primeira viagem. Então, tem alguns veterinários que optam por isso. Então, assim, se for optar, é bom consultar um veterinário realmente de sua confiança, sabe? Pra poder, né, não fazer besteira. Mas assim, com base na minha experiência, eu não sugiro, sabe? Eu acho que é muito melhor. Eu já viajei já com pet de ônibus, né? De carro. Então, eu realmente sugiro o bichinho tá consciente. Só botar a mesma medicação com relação de enjoo. Mas isso se, né, for indicado também pelo veterinário. Senão, não vai, mas... Para ele é apagadão, não sugiro não acho nada agradável. 12ª dica, em hipótese nenhuma deixe o seu animalzinho assim dentro do carro, por mais que for assim 1 minuto, 2, não importa. A temperatura do carro já é uma temperatura assim muito alta e vai juntar com o nervosismo dele, porque ele vai estar em um local estranho, né, gente, principalmente se você estiver ausente. Então assim, para ele poder vir sofrer uma insolação e vir inclusive a falecer, é um tapa, tá? É assim realmente um fechar de olhos, então é bom ter cuidado e evitar. O ideal mesmo nesse caso é você levar junto, né, o seu animalzinho com você, com a coleira e com a guia, né? E aí fazer o que você tem que fazer e tal, mas buscar um local assim com sombra, né, pra você ficar com ele também especialmente, tá? Que a resistência é bem diferente de nós humanos para os bichinhos, os animais, os pets. E se você precisar adentrar dentro de um local que não pode entrar com o seu animalzinho, é importante você ter uma pessoa de confiança, né, gente, pra poder deixar, pra poder estar olhando o seu pet. Mas ainda assim, eu sugiro você que não ultrapasse 5 minutos, porque, querendo ou não, o seu animalzinho sabe que é você que é o pai ou você que é a mãe e vai sentir sua falta, tá bom? E caso, né, a viagem seja só contigo e o seu bichinho pet, busque assim, quando você for parar pra poder almoçar ou jantar, né, colocar o carro numa sombra e abaixar todos os vidros e manter o animalzinho lá, claro, com a coleira e com a guia, ou seja, preso em segurança, tá? E aí comer próximo e tipo, ficar lá olhando pra poder ver os movimentos dele e tal, como é que ele tá. Mas eu ainda sugiro não ultrapassar 5 minutos, tá bom? Porque ainda assim, ainda que o ar fresco esteja entrando pelos vidros, pelas janelas, claro, pelos vidros não. A temperatura do carro é alta, tá bom? E procure colocar, no caso desse tempo que ele estiver no carro sol, uma tigelinha de água geladinha, fresquinha de preferência, pra poder ajudar ele a se refrescar um pouco. E o local que ele ficar também, busca tirar ele, por exemplo, do container, da caixinha, se ele tiver, pra ele ficar num lugar assim mais ventilado e receber um pouquinho mais do ar, já que você estará com o carro parado. E a ventilação que vai estar recebendo é pouca comparado ao ar-condicionado durante toda a viagem. 13ª dica, assim, em momento algum, busque dar carinho, ou seja, positivar um desconforto que o seu animal esteja sentindo durante a viagem, né? Como um medo, nervosismo, porque isso só vai piorar a situação, tá? Aqui tem um vídeo eu comentando com vocês e dando algumas dicas de adestramento com relação ao cachorro que tem medo de rojões, fogos de artifício, barulhos, tá? Então dê uma olhada depois, vou linkar aqui nos cards, no final do post desse vídeo também lá no blog, porque você dá uma acessada e dá uma conferida nas dicas, porque querendo ou não vai valer também pra você, porque você vai ver que, tipo, se ele ficar nervoso e tal, você não pode positivar, você vai fazer o contrário. Então fala um pouquinho sobre isso, depois você dá uma olhadinha. De toda forma, assim, busque ficar, né, realmente calma, né, e passar isso para o seu animalzinho, tá? Mostre que é algo normal, que você está ali, que ele está seguro, tá? Em momento algum, abafe ele dando carinho ou fique, sabe, apressado, assim, com relação a ver ele nessa situação, agoniado por ele, tá? Busque passar para ele calma, assim, tranquilidade. 14ª dica é com relação a viagens longas. Se fossem viagens, por exemplo, muito longas, com mais de 24 horas, eu sugiro vocês pesquisarem antes um hotel que, né, vocês possam vir estar se hospedando durante a viagem, ou seja, na estrada mesmo, e que aceitem animais, né, porque é importante você estar descansando que vai dirigir, as pessoas também, os passageiros e o seu animalzinho, porque a viagem cansa e estresse, então é importante estar descansando, né, renovando assim as energias para poder pegar a estrada no outro dia cedo. Não liga direto não, tá? Que você não é bateria. 15ª dica, seja amável, educado, gentil, amoroso e paciente com seu bichinho de estimação. Porque a viagem, ela é prazerosa, mas ela também é estressante, tanto para você que está dirigindo ou que está indo na viagem como passageiro, como também para o pet, tá bom? Então, compreensão e se colocar no lugar assim do outro é muito importante nesse caso, né? 16ª dica que eu dou pra vocês é quando vocês chegarem ao destino,
destino da viagem, né, o local que vocês tanto sonharam, né, durante essas horas aí de viagem, é importante você dar carinho, dar petisco, fazer um passeio com o seu pet, né, de uma forma assim, agradecer ele pela postura dele, pela forma educada como ele se comportou durante a viagem, porque finalmente chegou no destino, então é hora de brincar, de ser feliz. Então não deixe de dar esse amor para ele, tá? Essa recompensa. Com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, alguns cuidados são importantes você ter durante a viagem de trânsito, inclusive passeios, tá? É muito importante porque isso vai trazer segurança para você e para o seu pet, né? Para todos aí que estão embarcando na viagem. Ops, bati aqui no tripé. E também para quem está viajando na estrada com você, né? Então a segurança é para um todo, tá? Então, por exemplo, a legislação, ela diz que o animal nunca pode ir na parte externa do veículo, ou seja, com a cabecinha ou com a carinha, não importa, para fora do carro, ou seja, na janela, que é algo muito assim normal, né, que as pessoas fazem, e achei isso assim legal, só tem que não é, até porque a gente acaba agredindo os olhos, tá? Porque a lubrificação dos olhos resseca e o que acontece? Dá problema aí no olhinho do seu animalzinho, tá? Então fica a dica pra quem gosta de passear até pela cidade com o seu carro de cachorrinho com a cabeça toda pra fora, tá? Ou com a parte pra fora onde recebe todo aquele vento. As minhas aqui em casa, principalmente a Amélia, é a única, na verdade, que gosta de colocar a cabecinha, mas ela coloca, tipo, só essa parte aqui, só um pouquinho. Ela não gosta de receber todo aquele vento, não. E não pode ir, inclusive, gente, na cabine, tá? De caminhonetes. Muito importante ressaltar isso, é quando a gente viaja, né? De caminhonete. Além de você ter que pagar uma multa, você perde pontos na carteira, pois é uma infração, algumas grave a gravíssima. Se o animal também ficar solto, né, pelo carro e tirar a atenção do motorista, inclusive, ele vai perder pontos na carteira e pagar uma multa, né, desembolsar uma graninha boa. Também leva multa que leva o seu animalzinho no colo ou são do lado esquerdo, né? Entre a porta e o seu corpo. Então fiquem ligados porque vai perder ponto na carteira e ainda vai desembolsar um dinheirinho para pagar a multa. Então assim, gente, respeitem essas leis de trânsito, tá? Porque essas leis não é só com relação uma forma deles em ganhar dinheiro, não, de jeito nenhum, que muita gente pensa. É uma forma realmente de segurança para o seu animalzinho que tá viajando ou os seus animais, tá? E também para os passageiros, você motorista, e para as pessoas também que estão na via, né, de trânsito ali, trafegando ou viajando naquele momento. Então é segurança, é realmente preocupação com a tua vida, das pessoas que estão no carro e com o seu animalzinho. Então busque cumprir, porque a viagem vai ser muito mais assim segura e prazerosa, com certeza, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desse bate-papo das diquinhas, tá? Se ficou qualquer dúvida, só é correr no post desse vídeo lá no blog, que eu vou responder vocês, tá? Deixe lá o comentário, porque aqui eu já não consigo responder todo mundo, apesar de tentar me esforçar. Mas é isso, espero muito ter ajudado vocês. Então, boa viagem para você, sua família e o seu animalzinho de estimação, inclusive, tá bom? Deus os abençoe e não deixe de curtir o vídeo e de também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para não perder mais uma diquinha daqui do canal, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe muito, muito, muito todos vocês. Encontro vocês no próximo vídeo.